Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Nós estamos celebrando a 33ª semana do Tempo Comum. A liturgia da palavra hoje nos convida a meditarmos o Evangelho de São Lucas, que está presente no capítulo 19, versículos que vão do 45 ao 48. E hoje também, meus caros irmãos e irmãs, a nossa igreja celebra uma grande santa, Santa Cecília, a qual nós pedimos a sua intercessão, a sua proteção em nossa vida no dia de hoje. Bom, o episódio narrado hoje pelo evangelista é aquele episódio onde Jesus, ele de forma bastante inusitada, vai expulsar do templo aqueles vendedores, aqueles comerciantes que estavam fazendo do templo, daquela casa de oração, uma casa de comércio. Jesus vai condenar essa atitude. Jesus, então, vai ter uma atitude bastante forte, vai agir com bastante autoridade e é claro que isso vai causar uma grande indignação aos fariseus, aos mestres da lei, porque essas pessoas eram aquelas que estavam ali comungando daquele episódio, daquela cena, daqueles acontecimentos que estavam se fazendo dentro do templo, e essas pessoas vão ficar extremamente chateadas com Jesus e elas vão procurar de alguma maneira matar Jesus, simplesmente pelo fato de que Jesus estava indo contra os seus interesses pessoais. É claro que muitas pessoas vão aderir ao seguimento de Jesus dentro daquele contexto em que ele veio revelar o amor de Deus, vão se encantar por ele, vão segui-lo até as últimas consequências, mas ele também vai causar alguma indignação em muitas pessoas vão odiá-lo, muitas pessoas vão desejar inclusive a sua morte. E quando nós fazemos uma associação das atitudes de Jesus naquele contexto, da reação do povo naquele contexto, com as atitudes de Jesus que continua agindo no nosso meio e também com as respostas que cada um de nós tem dado a essas ações, nós vamos ver que há algumas semelhanças de um fato e de um contexto histórico para o nosso contexto atual. Vejam só, através do Santo Evangelho nós estamos vendo Jesus nos ensinar todos os dias, assim como ele ensinava naquele tempo. E muitas das vezes o Evangelho nós o encaramos através muitas das vezes por uma dureza de coração, nós nos fechamos e nós resistimos aos ensinamentos de Jesus. Nós achamos que ele está sendo muito duro para conosco, nós achamos que aquilo que ele está professando não se adapta ao contexto atual, nós resistimos à entrega total que deveríamos fazer a ele e muitas das vezes, portanto, ao invés de segui-lo, de adorá-lo, nós queremos de fato, em outras palavras, eliminá-lo da nossa vida. Nós queremos deixar Jesus de lado. Percebam então que não era apenas os fariseus, os mestres da lei dentro daquele contexto que eram completamente injustos com Jesus, que estavam completamente cegos diante de toda a verdade revelada. Quantos de nós hoje, em nossa sociedade, de uma forma geral, está ouvindo aquilo que Jesus tem para dizer e Jesus fala através dos seus enviados, está ouvindo, está vendo os milagres de Jesus e Jesus continua agindo no mundo de forma milagrosa, porém, pela dureza do seu coração, estão se fechando, não estão concordando com a palavra que está sendo professada, estão se irritando com ela, estão perseguindo essa palavra e estão até mesmo planejando matá-la, como aconteceu no tempo de Jesus. São realidades que se fazem muito presentes e coincidentes nos tempos de hoje. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, nós precisamos pedir as luzes do Espírito Santo para que tenhamos um bom discernimento de tudo o que está acontecendo à nossa volta, de todas as situações onde nós percebemos a manifestação do Cristo ressuscitado através da sua palavra, através da Eucaristia que se faz presente sempre em nosso meio, através dos seus enviados. Nós precisamos estar atento a tudo isso que está sendo confirmado em sua revelação, para que nós nos policiemos, vigiemos numa constante oração, vida de oração e vigilância,
para que não cometamos os mesmos equívocos dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei daquele tempo. Que quando Jesus teve uma atitude mais dura, com maior autoridade, aonde ele defendia a prática da oração e não o comércio, aonde que de fato ele queria que as pessoas voltassem o seu olhar para aquilo que verdadeiramente importava, que era os próprios ensinamentos de Deus e não apenas aquela ambição que todos estavam tendo com o comércio, não apenas com aqueles desejos de conquistas de bens materiais que todos estavam tendo, mas que Jesus queria que eles olhassem e conquistassem bens espirituais, porque era isso que iria salvá-los. Da mesma maneira hoje, se nós prestarmos atenção em tudo aquilo que o Evangelho exige de nós, todo o comprometimento que ele nos pede, muitas das vezes nós estamos resistindo a ele. E nessa resistência, nós, tal qual aqueles daquele tempo, nós estamos de fato perseguindo Jesus, tentando de alguma forma matá-lo em nós. Todas as vezes em que nós recusamos a seguir o seu Evangelho na íntegra, com entrega total, de uma maneira que muitas das vezes teremos que abrir mão de muitas coisas que nos dão prazer. Tudo isso é uma resistência de coração que nós ainda hoje temos conosco. É preciso que nós rezemos ao Espírito Santo para que ele consiga fazer, pela graça de Deus, que nós enxerguemos tudo isso, para que assim possamos ter uma atitude diferente. Uma atitude de submissão, de obediência, de humildade, de confiança na providência de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine para que tenhamos um bom caminhar. Que Santa Cecília interceda por nós nesse dia, junto com a Virgem Maria, a sempre bem-aventurada. Amém? Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.